Ips, eu tô viajando. Então, se tudo der certo, nesse exato momento eu tô passeando por Shibuya, algum bairro em Tóquio, no Japão. Realizando uma das viagens da minha vida, finalmente. E esse episódio foi gravado bem antes, então, caso algo seja dito aqui que fique datado de alguma forma, apenas um disclaimer, tá? Ok? Ok, agora podemos começar. Bom, eu contei pra vocês a minha saga com Harry Potter semana passada e eu esqueci de dizer que tudo aquilo só foi possível porque, por obra do destino, sei lá, minha mãe não pôde pagar a minha viagem para os Estados Unidos para o intercâmbio de high school que eu ia fazer em 2002, 2003, para o qual fui preparada durante toda a minha vida. Preparada porque minha mãe fez esse mesmo intercâmbio de high school, lá final dos anos 60, e depois o meu irmão fez também, em 2000, e quando chegou a minha vez, a coisa apertou. O dólar estava alto, minha mãe tinha se endividado e acabou a alegria, né? Mas eu cheguei a passar por todo o processo de pré-intercâmbio. Eu me inscrevi na mesma empresa pela qual minha mãe viajou na época dela. Eu fiz uma prova, fui entrevistada, fui chamada para todas as etapas do projeto. Uma dessas etapas consistia numa viagem para Macaé, fica a algumas horas do Rio, e todos os candidatos foram passar o fim de semana num casarão lá perto da praia. A ideia era participar de gincanas organizadas pela empresa para eles avaliarem como a gente lidava com improviso, situações diversas, sozinhos ou em grupo, que tipo de perfil tínhamos, para ver se a gente estava apto para viajar e ficar fora do nosso país e viver numa outra cultura por um ano inteiro. No meu caso, o último ano do high school nos Estados Unidos. Bom, essa balela, né, gente? É uma empresa, a gente pagava pela viagem, então eu ia passar, né? Não tem essa de perder, não estar apta a viajar, a não sei que fosse uma coisa muito grave. Enfim, eu nunca fui competitiva, na verdade, não é muito, nada, eu nunca fui competitiva. Embora eu ame qualquer atividade e a maioria dos jogos. Eu gosto de jogar pelo jogo, sabe? Não necessariamente para vencer. Mas eu confesso que, ainda mais tendo um irmão mais velho que tinha que ganhar no videogame e brigava comigo se eu ganhasse. Então, eu não podia ter nem a vontade de ganhar. Mas eu confesso que nesse fim de semana, depois de tantas conversas com outros jovens, tantas brincadeiras, flertes e conexões, eu ter ouvido que eu e outra menina do grupo de mais de 20 pessoas fomos as escolhidas através de uma votação para a liderança do grupo, a gente empatou, eu confesso que eu senti alguma coisa. Eu tinha 15 anos, isso teve um grande impacto para mim. Eu lembro de algumas gincanas apenas e da entrevista individual com uma pessoa da empresa. Eu lembro de ter dito que eu gostava de frio e que eu queria muito ter uma experiência com neve, porque foi a experiência da minha mãe e foi a experiência do meu irmão. E eu achava que aquilo era bem americano. Eu lembro de ter dito isso, inclusive, que eu queria neve, mas que eu também tinha preconceito com o sul dos Estados Unidos, embora eu amasse, sei lá, Smallville, a série da hora, né? E tivesse me apaixonado pela ilusão do Texas, que a série tinha me trazido. Ou do sul dos Estados Unidos. Texas, Kansas, né? Essa área. Não exatamente Texas. Mas tirando isso, o que eu mais lembro foi de ter conversado com muita gente lá sobre coisas da vida, filosofias de adolescente. E eu lembro de ter assumido, por qualquer que seja o motivo, um papel de conselheira. Foi a persona que veio naquele ambiente, no meio daquele grupo, naquele fim de semana. E que nem era muito, por exemplo, a minha persona com a família potteriana, que eu falei no episódio passado. Até porque a maioria das pessoas dessa família potteriana era mais velha que eu. Então, se eu assumi alguma persona ali, foi de criança, palhaça, pirralha, né, bobinha e tal. Engraçado como cada ambiente pode criar traços diferentes na gente. Mas eu acho que foi essa persona de conselheira e ouvinte, e madura para o que se esperava de mim, talvez, que influenciou a votação no final, quando a gente teve que escrever no papel o nome de alguém daquele fim de semana que tinha nos marcado mais. Meus 16 anos, 15, 16 foram bem estranhos, né? Eu tinha saído do vôlei, já tinha mudado de escola mais de uma vez, estava meio perdida com o que eu queria fazer e, para além de tudo, tinha essa questão financeira bastante complicada e não havia muito o que eu podia fazer a respeito ainda. Eu não tinha idade de trabalho e tudo mais. Então eu fiquei bem surpresa quando meu nome foi chamado várias vezes como alguém que tinha tido importância na vida de outra pessoa. Eu fiquei genuinamente surpresa,
Porque como assim? Como que eu tinha me destacado, né? Como era possível que alguém sequer se lembrasse do meu nome? Enfim, a viagem era de 4 horas para Macaé, e na volta eu lembro de ter refletido sobre aquele fim de semana, de ter ficado pensativa em relação a mim mesma, porque eu não conhecia muito bem ainda aquela Vivi que tinha nascido ou renascido naquele ambiente. Poucos meses depois, quando aprovaram, entre aspas, a minha candidatura, e eu recebi a minha documentação da viagem, eu fiquei sabendo que a fulana que me entrevistou me colocou para ir pro Texas. Engraçado isso, né? Justamente o lugar que eu dizia que eu tinha preconceito. Ela conseguiu uma família lá, a família escolhida tinha sido um casal de mexicanos com uma filha, se eu não me engano. E eu ia estudar numa escola, eu acho que era Dallas. Não tenho certeza se era Dallas ou Houston, mas acho que era Dallas. No entanto, quando veio a viagem seguinte, com os calouros dessa vez, porque você tinha etapas, né, da candidatura. Eu já tinha minha família e tudo mais, mas ainda teve essa viagem seguinte. E nessa viagem, a galera da viagem anterior já foi como monitor, né? Nós éramos monitores dos calouros. A gente ajudava os entrevistadores a controlar, a organizar tudo. Mas nessa época, nessa viagem, eu já sabia que eu não ia mais viajar. Eu não ia poder viajar. Minha mãe já tinha me dado a terrível notícia. Mas eu fui mesmo assim para ajudar como monitora, mas não só, para ajudar também a minha mãe, que naquele mesmo mês tinha sido chamada pela empresa para ser presidente da associação e organizar essa viagem e as gincanas com os novos candidatos, porque não tinha ninguém na época. E minha mãe topou fazer isso de forma voluntária, claro. Foi mais um fim de semana incrível em Macaé, em outra casa, com direito à piscina dessa vez, ping-pong, noite de violão e teatro improvisado, foi o máximo. Nossa, essas coisas, né, quando se é criança, quando se é adolescente, são tão especiais. Foi esquisito lidar com a situação também, sabendo que eu não ia mais viajar, e todo mundo ali estava se preparando para os últimos meses antes da viagem, que duraria 1 ano. E o resto é a história do episódio anterior, que eu já falei. Se eu tivesse viajado e ficado 1 ano nos Estados Unidos, no Texas, eu duvido que eu tivesse percorrido esse meu caminho nerd e com as pessoas que estão hoje na minha vida por conta desse percurso. E não só as pessoas, mas trabalhar em editora veio dessa paixão por livros e por ter trabalhado em eventos e por ter vivido momentos com fandom, seja de Harry Potter ou de Senhor dos Anéis. Ter mudado de país foi por conta de ter trabalhado e trabalhar em editoras. Então uma coisa leva a outra. Mas é engraçado que eu não desisti do intercâmbio depois disso, né? Em 2003, eu estava terminando o 3º ano do 2º grau, que é como a gente chama no Brasil, e me formei. Eu tirei um tempo para pensar na vida, no que eu queria fazer. Eu não fui imediatamente para a faculdade e eu precisava de dinheiro, então eu comecei a trabalhar em vez de estudar. Até porque na faculdade, nessa época, eu nem ia poder pagar, então nem minha mãe, então não ia ter condições. Eu tive que tirar um tempo para mim mesmo. E foi trabalhando que eu consegui juntar um dinheiro e alimentar uma ideia, essa ideia antiga de viver fora do país, nem que fosse por alguns meses. Não ia ser 1 ano no high school, porque a fase já tinha passado, mas alguma coisa. Então eu fui numa empresa de intercâmbio, eu dividi o valor com a minha mãe e eu me inscrevi para um Work Experience USA. Tinha a opção de já ir com um emprego garantido, ir sem, ou tentar lá e tentar comparecer a uma feira de empregos que eles faziam convênio uma vez por ano e falar com os empregadores que lá estariam para tentar uma vaga. Ainda que fosse incerto e eu corresse o risco de não ter emprego garantido, eu escolhi a opção da feira porque era a única que tinha opção para o lugar que eu decidi ir, que era Lake Tahoe, Califórnia. Neve, né? Afinal, aquela minha antiga obsessão por neve, o meu intercâmbio tinha que ser num lugar de neve. E iam ter 4 empregadores lá fazendo entrevista com uma cacetada de gente para poucas vagas. Eu nem pensei na possibilidade de não conseguir. Eu confesso que isso nem passou pela minha cabeça. Eu simplesmente olhei para a foto do lago no meio da montanha de neve e pensei, é aqui, vou lá. E meu ex, na época sempre fiel, foi comigo para a feira e ficou lá praticamente o dia inteiro comigo. A gente chegou de manhã, eu fui entrevistada perto da hora do almoço, mas a gente não podia sair para comer, porque a qualquer momento meu nome podia ser chamado e eu teria que estar lá para saber se tinha conseguido um emprego ou não, né? E a mulher que me entrevistou quis saber principalmente das minhas qualidades esportistas, olha só. Eu falei que já tinha surfado, andado de skate, minha infância inteira.
Tinha feito vôlei durante anos, competido, praticado diversas lutas e dança e amava qualquer atividade física. E eu não menti, era tudo verdade. Mas eu foquei, obviamente, no que ela queria ouvir. Meu inglês nunca foi perfeito, eu cometo erros bobocas gramaticais por pura falta de prática. Agora, ainda mais porque eu já não falo com a minha mãe em inglês todos os dias. Mas eu sempre soube manter e fingir um sotaque americano quando eu preciso, sabe? Em conversas curtas. E a única coisa que me preocupou foi quando ela perguntou se eu já sabia fazer snowboard. Eu tive que dizer que não, porque eu realmente não sei mentir, mas disse que aprenderia muito rápido, da mesma forma que aprendo todo o resto. E a outra coisa foi que ela perguntou se eu pintaria o cabelo pra tirar aquele vermelhão forte, porque eu não podia, né? Tá trabalhando no ski resort, lidar com customers e tá com o cabelo vermelhão. Ela disse que não dava. E é que eu podia pintar de qualquer cor, mas desde que fosse natural. Eu disse que sim, querendo chorar, pra ser sincera, porque desde os 17 eu pintava o cabelo de vermelhão. Mas foi isso, e eu aguardei a resposta. Essa mulher só contratou 3 pessoas naquele dia, e eu fui uma delas. Eu fiquei, embasbacada. Eu voltei pra casa emotiva, fui comemorar no rodízio de pizza com o meu ex, ambos sem comer nada desde de manhã. E bom, estava feito. Eu tinha emprego e ia viajar para o meu tão esperado intercâmbio em dezembro de 2009. Eu voltaria em abril do ano seguinte. Eu sempre tive essa veia de querer morar fora. Eu percebi ao longo dos anos que não é todo mundo que gosta ou sequer vê vantagem nisso. Eu vejo essa experiência como tão transformadora, de tal forma, que se eu pudesse eu viveria em um país diferente a cada 4 meses. Foi terrível me despedir do meu namorado na época, no aeroporto, sabendo que eu ia ficar fora por quase 5 meses, mas ao mesmo tempo eu era empolgação pura. Coisas novas, pessoas novas, realidade diferente, dar um tempo da faculdade de jornalismo, pensar em outras coisas. Nessa época eu já estava na faculdade, né? E eu tinha 23 anos e era pura felicidade. Lake Tahoe é mágica, foi mesmo uma época transformadora. Para trabalhar onde eu trabalhei, um restaurante no topo da montanha de neve, eu tinha que fazer snowboard todos os dias para chegar lá, bem cedo de manhã, né? Ai, que delícia! Ver aquela vista, o sol nascer. E, bom, mas para chegar lá, para fazer isso, eles pediam um teste de snowboard. Eu tinha que garantir que eu não oferecia perigo pros customers, claro. E eles davam tudo, uniforme, bota, material, prancha, aulas gratuitas, eu não precisava pagar nada. Tinha que fazer, então lá fui eu por 5 dias seguidos ter aula de snowboard antes da prova no sábado. Eu podia ter escolhido esqui, verdade seja dita, deveria até, porque era meio que o indicado para quem não sabia nada. Mas eu insisti, e como eu cheguei antes do início da temporada, então ainda tinha prancha sobrando de snowboard para alugar. E lá fui eu para as aulas. Eu caí tanto, gente, mas tanto, que nesses dias eu tinha hematomas de todas as cores no corpo. Eu lembro do 4º dia que eu caí e machuquei o pulso. O professor viu no meu rosto que estava doendo, sabe? Mas ele decidiu me dar 2 escolhas. Ele falou muito sério pra mim. Ele olhou sério pra mim e falou assim: ou você vai pra enfermaria agora, e eles provavelmente iam me suspender pra trabalho, porque eu ia ter que ficar com aquela tala no braço, sei lá, e eu perderia o emprego, porque eu não ter que colocar outra pessoa no meu lugar. E eu precisava do dinheiro pra me manter lá. Lembrando que eu paguei pra me inscrever na empresa, mas eu tinha que me manter lá, pagar o hotel, pagar as coisas todas, não nada era pago, então eu tinha que trabalhar para pagar essas coisas. Ou a segunda opção era ignorar a dor, botar gelo, ir para casa descansar e tentar a prova no sábado com o que eu sabia fazer até então, das aulas que eu tinha tido nos 4 dias. Eu fui pra casa naquele dia chorando, achando que estava tudo perdido, que eu não ia conseguir o emprego. Eu botei gelo até a hora de dormir e eu acordei no dia seguinte um pouquinho melhor. Eu fui sozinha. Eu não fui pra aula, que eu evitei pra não machucar mais. Realmente tirei a folga nessa sexta-feira. E eu fui sozinha ver Avatar no cinema pela 2ª vez. O cinema da cidade era bem perto do hotel onde eu estava hospedada. E eu lembro de ter me sentido uma estrangeira como Jake Sully, tendo que me adaptar a uma tribo completamente diferente. E eu não passei na prova, gente, de primeira. Foi bem difícil ouvir do meu chefe que eu não tinha sido aprovada. Ele perguntou se eu queria ter entrevista com o cara, um chefe lá do restaurante da base, que sendo na base não precisava de snowboard para trabalhar, porque eu não, né, era só chegar na base, nem entrava na montanha praticamente. Ou se eu queria tentar de novo fazer a prova na semana seguinte, que ele me esperava. Eu nem acreditei que eu tivesse
que ele tivesse me oferecido uma segunda chance, né? E lá fui eu ter mais aulas de snowboard. Nessa altura, meu pulso estava bem melhor já, então eu acho que... Eu não sei se é porque eu estava bem mais relaxada, que a prova já tinha passado, aquilo já tinha acontecido. Mas depois disso, nessa aula do dia seguinte, eu fiquei muito mais confiante em cima da prancha. Eu pedi para a professora me levar no restaurante que eu ia trabalhar, para ver se eu conseguia chegar lá sem problema. E foi muito tranquilo. Ela própria conversou com o meu chefe, porque eu contei a história para ela e tal. Ela própria conversou com o meu chefe e disse que eu já estava apta para trabalhar, que eu já conseguia fazer snowboard sem oferecer perigo para ninguém. Que provavelmente eu não tinha passado na prova porque eu estava nervosa, e era verdade. E eu nem precisei esperar a prova. Eu comecei a trabalhar no dia seguinte, meu chefe deixou. E eu fiz a prova no outro sábado apenas para constar no sistema, né, porque era praxe e tinha que ser. E dessa vez eu passei. Ufa! Ai, cara, era uma rotina boa. Eu acordava cedo, vestia o uniforme, as botas, caminhava uns 15 minutos até o ponto de ônibus. O ônibus da montanha nos levava até a base. Na base eu pegava minha prancha no armário, subia de teleférico até um ponto, descia pistas de snowboard até um outro lado, pegava outro teleférico, mais demorado, e ia até o topo. Descia mais umas 2 pistas e chegava no restaurante. Era essa a minha rotina de ida e depois, ao contrário, a volta. Eu trocava as botas por um tênis assim que eu chegava no restaurante para fazer o serviço por umas horas e no final do dia eu voltava para o hotel. E, bom, eu gostei tanto de ter vivido essa experiência que eu até escrevi um livro baseado nessa viagem. Eu brinco que o início do livro é muito parecido com o que eu vivi, porque eu quis relatar essa parte da história, contar sobre esse início de intercâmbio, as dificuldades, a saudade ou as oportunidades, as coisas que acontecem. Mas depois, a minha personagem, a Luli, ela escolhe um caminho oposto ao que eu escolhi. Eu brinquei com a encruzilhada de 3 caminhos na história, porque eu também me vi lá, com essas opções, nessas encruzilhadas. E o caminho que eu escolhi foi bem diferente do da Luli. E em vez de eu continuar o tempo todo com os brasileiros, como se a gente fosse uma colmeia ou um formigueiro, todo mundo sempre muito junto, eu decidi me afastar um pouco, sabe? E sair mais com a galera do trabalho, praticar meu inglês, conhecer mais da cultura dos americanos, que é para isso que eu tava lá nesse intercâmbio. Não era para, né, ficar dentro de um quarto de hotel em festas com brasileiros. Não fazia sentido na minha cabeça. Eu vi o Super Bowl num cassino com os amigos do trabalho, fui jogar bowling, saí para beber nos bares com a galera. E nada disso eu coloquei no livro. Algumas coisas, mas não era igual, e às vezes eu trocava também para o grupo brasileiro em vez do grupo americano. E tem gente que ainda me pergunta se é autobiográfico. Ainda mais porque a personagem se apaixona por um brasileiro lá do grupo, que se hospeda no mesmo hotel. E não podia estar mais distante do que eu vivia. Não existe, aquela pessoa não existe. O pessoal que eu conhecia nesse intercâmbio só queria festa e nights no cassino, beber até cair, que era literalmente o oposto do que eu queria para minha experiência lá. E eu me recusava a gastar dinheiro com cerveja, gente. Apesar de eu gostar hoje e tal, eu gostava também, em certa época, mas, cara, pra mim não fazia sentido. Eu precisava do dinheiro para comprar eletrônicos, coisas que naquela época os Estados Unidos oferecia pro brasileiro, que no Brasil a gente não tinha, ou se tinha era muito mais caro. E eu não tinha dinheiro, então fazia toda a diferença, né? Eu queria dormir cedo, para acordar cedo, trabalhar disposta, poder andar de snowboard no meu intervalo, queria ir pro cinema, sair com a galera, explorar a cidade, comer fora, bater papo, conhecer de verdade aquela gente, sabe? Sei lá, se eu ficasse presa numa festa de quarto de hotel com um bando de brasileiro, de que adiantava eu estar nos Estados Unidos, não é não? Enfim, tem uma coisa que aconteceu comigo que a minha personagem também vive, que foi receber uma proposta de trabalho do chefe para ficar nos Estados Unidos, ou até para voltar no ano seguinte. O problema do intercâmbio é que ele acaba e você precisa sair do país para manter a legalidade do visto. E se você depois não tem condições de voltar, perdeu. Enfim, era o meu caso. E se eu ficasse, que eu não tinha como voltar, até dava para ficar com muita paciência, burocracia ou burlas de sistema para resolver depois, justificando de outras formas, sei lá, virar estudante de um curso, como uma galera lá fez para ficar nos Estados Unidos, em outro estado até. Eu poderia ter tentado, mas eu tinha uma faculdade de jornalismo para terminar, faltava um ano só, e um namorado me esperando. Então eu fiz uma escolha e era exatamente o que eu queria, voltar para casa. E eu não vou dizer a decisão que a Luli toma para não fazer spoiler do meu livro, mas diferente dela, minha encruzilhada nada tinha a ver com homens. Como sempre, era trabalho.
o valor que eu dou para trabalhos. Preciso rever minhas prioridades. Eu fiz a minha despedida com o pessoal do trabalho num bowling, com pizza e cerveja pagas pelo chefe, que eu achei o máximo. E nesse mesmo dia, ainda na montanha, eu dei de presente uma lembrancinha personalizada que eu comprei nessas lojas de 99 cents para cada um dos meus colegas de trabalho. Eu fiz um discurso, eu fiz todos assinarem um quadro que era uma foto da montanha em Lake Tahoe. E esse quadro tá guardado até hoje com o meu melhor amigo, que eu deixei lá no Rio. E eu prometi a todos que um dia eu voltava. Não voltei. Assim como a Lully, eu ganhei uma estrela, que cada estabelecimento tem direito a dar uma estrela para um funcionário por temporada, né? O chefe do estabelecimento naquela temporada, o gerente, escolhe alguém para dar uma estrelinha. E eu fui a escolhida. Uma estrelinha literal, gente, que eu tô falando. É tipo um broche, um pin. É um pin que você... dourado, com uma estrelinha com a cor que era da marca da montanha, azulzinha, com um Hzinho de Heavenly. Enfim, o chefe depois me disse que estava muito surpreso, eu fui a escolhida, e segundo ele foi unânime pelos votantes, e ele depois conversou comigo, falou porque estava muito surpreso e orgulhoso de mim por ter aprendido a fazer snowboard em tão poucos dias, ter sido promovida de General Services a caixa em menos de um mês, para lidar com dinheiro e confiança, né? Então era uma coisa que para ele foi, tomar essa decisão, foi surpreendente para ele próprio. E eu ainda contribuí para o restaurante tendo criado o Twitter na época, gerido a página de um jeito que ele não esperava, porque eu tinha conhecimento de marketing digital e já tinha feito isso, minha vida era Twitter naquela época. E, enfim, nossa, até hoje eu acho que eu nunca tinha contado essa história pra ninguém, assim, além da minha mãe. Ainda que essa parte esteja muito presente no livro, essa parte do trabalho, principalmente, eu quis botar lá no livro, essa parte da estrela também eu botei, e... curioso. Essa estrela me deu $100, gente, porque quando você ganhava uma estrelinha, você ganhava também um envelope com $100 e um direito a um jantar exclusivo para os estrelas, os Star staff, né, os colaboradores Star, a um jantar à noite num restaurante na montanha, né, e foi a primeira e única vez que eu pude ver o pôr do sol lá de cima da montanha, porque o ski resort fechava sempre antes. Eu tinha que descer, eu só vi o pôr do sol lá embaixo já, ou do hotel, ou do lago que tinha, a gente às vezes saía para ver o pôr do sol. E só quem trabalhava com snowmobile que podia ficar lá em cima, depois de tudo fechado, e que provavelmente via o pôr do sol mais vezes. É tão lindo. Na festa do fechamento da temporada, todos os funcionários vão pra base, é um mega restaurante que faz uma festa lá, enfim. Eu ainda ganhei mais $100 num sorteio, cara. Pra centenas de pessoas, todos os funcionários da montanha no mesmo jantar, e eu ganhei num sorteio $100. Eu e mais 4 pessoas, eu acho, inclusive meu chefe, foi muito curioso, ele também ganhou $100. E olha, eu nunca ganho nenhum sorteio, e eu nunca ganhei depois disso também, eu nunca, realmente, sorteio não é comigo. E eu não entendo como eu pude ter tanta sorte numa viagem, uma experiência de intercâmbio. Eu não sei mesmo, não sei por que as coisas acontecem, como acontecem, se depende de mim, dos outros, ou de uma combinação de fatores que está fora do nosso controle, mas eu vivi certamente um momento muito mágico na minha vida nessa época, e eu não me arrependo de nada. E é difícil também, né, quando tudo dá certo contigo, escrever um livro que tenha conflitos, porque é difícil. Bota isso na cabeça, né? Se tá tudo dando certo, as pessoas vão ler e vão falar, peraí, mas cadê o conflito, né? Cadê a situação? Então, por isso que eu tive que inventar muita coisa pra Lully que não aconteceu comigo. E de vez em quando, eu ainda vejo algumas pessoas desse trabalho, né? Nesse restaurante do ski resort, postando, anos depois, isso foi em 2009, postando coisas no Instagram, no Facebook, e vejo dessas pessoas como que elas hoje estão mais velhas, como eu estou mais velha. E eu lembro dessa época, desses meses, eu fico um tanto emotiva, mas no bom sentido. Eu tinha um colega que era o cozinheiro lá, que estipulou um dia de iPod da Vivi para tocar no som do restaurante. O dia inteiro com as músicas que estavam lá, socorro. O problema era que todos os rocks e músicas de metal que eu ouvia ainda não tinha dado tempo de baixar, porque a internet do hotel era uma porcaria e eu tinha acabado de comprar o iPod. Então eu tinha que passar as músicas do computador para o iPod, né? Eu não tinha feito de forma... não tinha passado tudo.
Então só tinha algumas pastas aleatórias de música nesse iPod. Gente, vocês não têm noção do que foi ver 3 ou 4 americanos dentro do restaurante, dentro da parte lá que a gente da cozinha e do caixa, pulando ao som de virguloides, bagulho no bumba. Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. Ah, não, calma, detalhe, eles não entendiam nada da letra, até eu falar, e mesmo assim eles sentiram a música. É oficial, cara, essa música é universal. E não me pergunte por que eu tinha essa música no meu iPod, eu nem ouço essa música, enfim, isso é história para outro episódio. De vez em quando, ao voltar do trabalho, eu ligava a TV no quarto do hotel, e eu sei lá por quê, mas era uma fase de passar Forrest Gump quase todos os dias. Esse canal resolveu passar Forrest Gump quase todos os dias. E eu via várias vezes, repetidas cenas, porque eu chegava do trabalho, cansada, estava fazendo jantar, fazendo alguma coisa para comer, e eu deixava a TV ligada para ver cenas do Forrest Gump. E uma das minhas cenas favoritas é quando a Jenny sobe no palco para cantar Blowing in the Wind, do Bob Dylan. Essa cena sempre me impressiona, ela tá nua, com o violão tapando o corpo. Cara, é uma cena linda, é uma cena muito impactante. E eu lembro, eu nunca vou esquecer, depois que eu fui promovida à caixa, eu ficava muito tempo do lado de dentro do restaurante, né? Porque era o Sky Deck, era um restaurante de deck, que as pessoas ficavam do lado de fora para comer. E às vezes, quando tinha pouco movimento, ou estava nevando muito, ou tinha uma tempestade, ou ventando, ou muito frio, as pessoas definitivamente escolhiam os restaurantes cobertos, né? O Sky Deck, como era lá no topo da montanha, era mais dias de sol e tudo mais. Então, quando tinha pouco movimento, eu ficava olhando pela janela, as pessoas fazendo esqui, snow lá fora, e teve, meio pensativa. Aí teve uma vez que, no meio de um desses dias de silêncio, eu comecei a cantar Blowing in the Wind. E o outro maluco, o caixa, que ficava ao meu lado, ficou ouvindo. Eu acho que eu cantei sem querer, assim, eu não sei se eu percebi que eu estava cantando em voz alta ou não. Tava tão na minha cabeça, vivendo na minha mente, que eu fiz isso, e no final, quando eu acabei de cantar, foi só um trecho, ele disse assim, How beautiful, Vivi. Era um daqueles americanos clássicos, né, que tinha saído de casa dos pais para viajar o país e trabalhar em coisas diferentes por temporada em cada cidade. Nunca vou esquecer, um cara muito magro e alto, esquisitão, assim. Mas muito gente fina. Depois de conhecer e ouvir tanta gente nesse lugar, nessa temporada, nesses meses, e me colocar no lugar de pessoas tão diferentes de mim, que viveram vidas completamente diferentes, essa galera que sai de casa muito cedo, vai viajar o país inteiro, nos Estados Unidos, trabalhar com diferentes coisas e ter que pagar quartos e hotéis de estrada para sobreviver não sei, mas ficou mais fácil eu compreender Bob Dylan e também pensar que as respostas estão blowing in the wind, entende? How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, how many times must the cannonballs fly before they forever bend? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.